Uma das minhas cenas preferidas do cinema é o plano sequência que acontece dentro de um carro no filme Filhos da Esperança, de 2006, dirigido por Afonso Cuarón. Nessa distopia, o diretor usa takes longos em vários momentos e o resultado são cenas super imersivas que fazem a gente ficar com um popô na mão junto com os personagens e ter a sensação de que a gente também está inserido nesse mundo caótico e opressivo. Com a cena do carro não é diferente e apesar de parecer um take simples por ser extremamente fluido, fato é que foi necessário muito planejamento, ensaios e soluções mirabolantes para que um dos momentos mais icônicos da história do cinema se tornasse realidade. Nesse vídeo eu te conto em detalhes como esse plano sequência foi filmado em Filhos da Esperança, analisando as complexidades técnicas e narrativas da coisa toda, bem como o impacto que essa escolha estilística tem em quem assiste. E aí, futuristas, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices e hoje bora continuar um novo quadro aqui do canal, onde eu te conto um pouco mais sobre como a magia do cinema acontece, né? Sobre os bastidores da coisa toda. E se você gosta de conteúdo sobre cinema, ficção científica, futurologia, tecnologia, entre várias outras coisas legais, se inscreve aqui que tem vídeo novo toda semana, deixa o like que ajuda um montão e não esquece também de ativar o sininho pro YouTube te avisar quando tem vídeo novo por aqui. Revisitando os filmes do diretor mexicano Afonso Cuarón, uma coisa que fica clara é que esse cara se amarra em um plano sequência, viu? Desde os seus primeiros filmes, como Grandes Esperanças, de 98, até os mais recentes, como Gravidade ou Roma, o diretor traz os takes longos para combinar a grandeza visual com a narração emocional do que é visto em tela. Isso porque, diferente de outros filmes em que takes longos podem ser extremamente entediantes ou sem propósito específico, nas obras do diretor essa estratégia cinematográfica tem a função de engrandecer a trama de alguma forma, seja no momento de aprofundar a saga emocional de um rapaz apaixonado, ao fazer a gente sentir na pele o desespero de uma astronauta em meio a um acidente no espaço, ou na hora de explorar o drama vivido por uma babá e as crianças cuidadas por ela. Nesses contextos, é interessante como o diretor trata a câmera quase como um indivíduo em si. Além de enquadrar os personagens, muitas vezes a câmera vagueia sozinha e percebe o ambiente quase que de forma independente ou subjetiva, dando atenção a elementos específicos do cenário, assim como a gente daria caso estivesse imerso nessas realidades. Além disso, o efeito dos planos sequência nos filmes do Cuarón aproveita as habilidades dos atores, né, permitindo que as cenas também tenham uma cadência bastante natural e também ajudam a cultivar e vender uma noção concreta de tempo e lugar que o filme procura. Ou seja, a escolha do diretor por criar um plano sequência não é à toa e tem o propósito de trazer para o filme um estilismo próprio, bem como de gerar no espectador um sentimento específico. Nesse ponto, por que então que o diretor resolveu usar e abusar de takes longos em Filhos da Esperança? Inspirado no livro homônimo de P.D. James, Filhos da Esperança conta sobre um futuro não muito legal de 2027, em que por algum motivo as mulheres não conseguem mais engravidar e um novo baby não nasce há um tempão, deixando a raça humana à beira da extinção. Com a população já envelhecida e sem o nascimento de novas crianças, o pessimismo aumenta ainda mais quando surge a notícia de que a pessoa mais jovem da Terra é assassinada, causando um alvoroço danado no mundo inteiro e diminuindo ainda mais a esperança das pessoas. Nesse contexto caótico, um burocrata desiludido se torna um herói improvável quando, além de precisar enfrentar os seus próprios demônios, ele se vê na missão de proteger uma moça que pode ser a última esperança da humanidade. Segundo o diretor, parte das razões pelas quais ele escolheu contar Filhos da Esperança em cenas longas e fluidas foi para que o elemento do tempo real fosse aproveitado. Ou seja, a ideia era trazer um tom natural para as cenas, para que esse mundo parecesse visceral e real e, em consequência, extremamente familiar e imersivo. Nesse sentido, por se tratar de uma distopia em um futuro próximo, Filhos da Esperança pode até ser considerado um filme de ficção científica, mas a ideia aqui é causar uma sensação desconfortavelmente próxima à nossa realidade. Para isso, o longa é filmado de uma forma bem realista e áspera, gerando quase a sensação de um documentário de guerra, com muitas tomadas longas, manuais
manuais e no mesmo nível do olhar dos personagens. E é nesse contexto que acontece a cena do carro, né, onde os protagonistas são emboscados por terroristas e rebeldes antes de conseguirem chegar a um destino seguro. Para captar todo esse drama vivido pelos personagens, a câmera se movimenta dentro do carro, enquadra elementos importantes, valoriza o background quando necessário, tudo isso em um veículo em movimento, com luz natural e dentro de um espaço extremamente limitado. Mas como será que eles fizeram isso? Em uma entrevista para Vanity Fair, o diretor de fotografia Emmanuel Lubezki conta que a princípio ele e o diretor Cuarón pensaram em fazer a cena em um fundo verde e com efeitos gráficos, mas que eles acabaram desistindo da ideia porque isso parecia ir contra tudo o que eles tinham feito até então. Então a solução foi fazer a cena na munheca mesmo, com efeitos especiais práticos, luz natural e engenhocas esquisitas, sendo a mais importante delas um carro Fiat adaptado, que eu apelidei carinhosamente de Carrozilla. Pois é, o Carrozilla foi criado para solucionar uma questão trazida pelo diretor Eric Newman, que questionou como seria possível ter atores dentro e fora do carro em uma cena em movimento e ainda por cima com uma equipe inteira no meio disso. O jeito então foi colocar a equipe do set em cima do veículo, que também ganhou um espaço na frente para um motorista dublê e uma estrutura equipada com um maquinário surpreendente. No topo do Carrozilla, a câmera Arriflex 235 foi montada em uma cabeça remota de 2 eixos da Dogcam chamada Sparrow, que por sua vez foi acoplada em 2 slides elétricos de movimento suave. Isso tornou possível colocar a câmera em qualquer lugar dentro do veículo e também movimentar a danada em 360 graus, sem nunca captar qualquer fio, estrutura ou obstrução. Com essa configuração, o Cuarón e Lubezki queriam que a gente sentisse que o que está sendo mostrado ali é imediato e real. Então, além do efeito do plano sequência, eles garantem que o movimento da câmera também seja motivado durante toda a cena. E o que isso significa? Significa que em toda a duração de 4 minutos e 7 segundos dessa cena, o diretor coloca em quadro exatamente o que ele quer que você veja. Mesmo em um take extremamente claustrofóbico e em um espaço restrito, nenhum elemento é enquadrado ao acaso aqui e tudo é programado para que o nosso olhar percorra a tela de uma forma específica. Mas como especificamente isso acontece na cena? Todos os movimentos da câmera dentro do carro são panorâmicos, seja para a esquerda ou para a direita, sendo alguns movimentos mais rápidos e outros mais lentos. De início, a gente vê a Julian e o Theo fazendo uma brincadeira bizarra com uma bolinha de ping-pong e a câmera acompanha esse objeto específico. Depois, a Miriam aponta para algo preocupante e a câmera gira para acompanhar o que é apontado, assim como a gente faria se estivesse dentro do carro. A partir daí, a câmera mostra a agonia do motorista para tirar as pessoas dessa treta e logo em seguida ganham destaque os terroristas de fundo que se aproximam rapidamente para atacar o veículo. Então a Miriam é mostrada e a gente vê a sua preocupação em proteger a menina Key. Em seguida, os elementos mostrados são o vidro do passageiro que é quebrado por um dos agressores e um coquetel molotov que é jogado no carro, deixando claro que esse povo tá lascado com força, né? Mas nada é tão ruim que não possa piorar, porque logo em seguida uma moto se torna o elemento motivador da cena. Daí a Julian toma um pipoco e a câmera acompanha com rapidez o movimento do tiro, deixando em quadro a expressão de desespero do Theo, da Miriam e da Key, voltando a atenção em seguida pro Theo, que tenta acudir a Julian. A moto se torna de novo o elemento motivador, que leva a câmera a seguir o movimento desse elemento. Em quadro surge um motorista desesperado e também a ponta de uma rachadura no vidro que é mostrada em detalhes logo em seguida, a tempo da gente testemunhar a quebra do vidro como um todo. Depois a gente vê o Theo e a Miriam tentando ajudar a pobre da Julian, né, que não parece nada bem. A partir daqui a câmera enquadra o carro de forma mais ampla e a gente tem um tempo de respirar, né, de se reorientar depois de todo o caos que aconteceu, mas não por muito tempo. Isso porque logo em seguida a câmera dá atenção para um carro de polícia e 2 policiais que saem do veículo para atazanar mais um pouco a vida dos nossos protagonistas. Os documentos dos personagens são mostrados no centro do quadro propositalmente e logo em seguida a gente tem um campo de visão amplo o suficiente para ver o motorista sair do carro e sentar pipoco nos policiais, e é aqui que a gente tem finalmente o nosso primeiro e único corte invisível, que é mascarado pelo movimento da câmera ao acompanhar o Theo saindo do carro.
E esse corte era necessário, né? Primeiro porque a câmera estava presa nos trilhos da estrutura e não poderia ser desconectada do carro com tanta fluidez. E segundo porque mesmo se isso fosse possível, do lado de fora a gente veria o Carrozilla, né? E toda a sua estrutura, e não um carro normal. É um bocado para assimilar em uma cena só, né? Mas eu acho que o diretor Cuarón consegue fazer isso com uma maestria absurda, e não à toa esse momento se tornou um dos mais intensos, elaborados e inesquecíveis do cinema. E é claro que não é só o diretor e a equipe que tem os méritos aqui, né? Mas também os atores que precisaram ensaiar, atuar e até auxiliar a equipe de forma cirúrgica em cada segundo do take para garantir que tudo acontecesse como deveria. Mas e aí, você sabia que essa cena específica envolvia essa trabalheira louca? Quais outros momentos icônicos em filmes sci-fi você acha que valeria a pena destrinchar por aqui? Vale dizer que eu já falei por aqui também sobre a cena de Inception nos corredores, né? A cena de A Origem do Christopher Nolan, que também exigiu muito trabalho, cenários muito loucos e muita coreografia, tá? Se você quiser assistir, vou deixar o link na descrição, ou você pode conferir o vídeo que vai aparecer em algum lugar por aqui, tá? Se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like, da sua inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.